Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Em uma região periférica da Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, no dia 24 de agosto de 2021, um homem ligou para a polícia ao chegar no barracão de sua propriedade, que havia alugado para um casal desconhecido com a sua filha Aninha, de 10 anos de idade. Ao chegar no local, ele sentiu um cheiro muito forte. Quando abriu a porta, o cheiro se tornou insuportável. Vasculhando a origem desse odor, ao entrar no banheiro viu uma mancha de sangue e, ao chegar no quarto, encontrou um saco enrolado debaixo da cama. Dentro desse saco estava o corpo em estado avançado de decomposição de Aninha. Ana Lívia Almeida Contarini. A Aninha, filha de Débora Almeida e enteada de Lucas Melo da Silva. Aninha, porque levantou a voz em discussão com a mãe, foi empurrada por ela, a mãe, que iniciou a sessão de espancamento com chineladas e socos. Simultaneamente, o padrasto, Lucas, também espancava a menina com um cabo de vassoura. Aninha foi espancada até a sua morte. Presos Débora e Lucas, o casal foi identificado também pelo assassinato, no começo do mesmo ano, da filha mais nova de Débora, a menina Stephanie, de apenas 4 anos de idade. Após esse primeiro homicídio de Stephanie, o casal ainda tirou férias em Porto Seguro, onde postou diversas fotos felizes nas redes sociais. Felizmente, depois do segundo homicídio, o de Aninha, o casal parece que não vai mais postar fotos felizes. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estamos aqui no Investigação Criminal. Hoje estamos aqui com a presença do Dr. Anderson Kopp, delegado de Contagem, ali naquela região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ele vai trazer aqui para nós o triste caso da Ana Lívia. Essa menina, infelizmente, foi assassinada pelo padrasto e pela sua mãe. Ele vai nos contar os detalhes dessa investigação para que a gente possa entender o trabalho importante que a polícia da Divisão de Homicídios efetuou ali na região. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Boa tarde. Vou tentar esclarecer, dentro do possível, tudo o que aconteceu, o que envolveu a investigação da morte da Ana Lívia e, consequentemente, da outra criança chamada Sofia. E aí, doutor Anderson, eu vou lhe pedir para o senhor contar um pouquinho que caso é esse, né? Como esse caso chegou para vocês aí na Delegacia de Homicídios? Foi o seguinte, no dia 23 de agosto de 2021, aqui a gente nós somos uma delegacia de homicídios, temos uma equipe, número de pessoas relativamente grande, né, proporcional às demais delegacias aqui de Contagem, proporcionalmente falando, né? E tivemos informação de um corpo que foi localizado
de uma criança. Inicialmente a gente nem sabia que era uma criança. Foi um corpo localizado, que os vizinhos localizaram no bairro Perobas, aqui na cidade de Contagem. Isso foi no dia 23. Com a localização desse corpo, a equipe compareceu ao local. Após já a saída do perito, já foi feito os trabalhos periciais lá no local, em um trabalho de vasculhar, tentar identificar, porque inicialmente apenas e tão somente um corpo foi localizado. A gente não tinha nenhuma informação do que se tratava ali na realidade. Mas um trabalho de formiguinha, um trabalho insistente, a equipe acabou localizando uma informação que inicialmente levou à qualificação das pessoas que estavam no imóvel, que a gente conseguiu com os vizinhos e com o proprietário do imóvel, que o locador havia repassado aquele imóvel para locação, para inquilinos. É um bairro de baixo poder aquisitivo, né? Tá. O pessoal faz contrato apenas de forma verbal. Então, o que se tinha de informação é que naquele imóvel havia entrado um casal e uma criança, mas o proprietário do imóvel não sabia a identificação dessas pessoas. No lixo, no imóvel, foi localizado um papel com a qualificação, com o nome da mulher e de uma pessoa, uma outra qualificação que depois nós conseguimos identificar que era da criança, que aquele corpo foi encontrado ali. A partir daí que começou uma investigação. Nós começamos os levantamentos a partir desse momento. Nesse intervalo de tempo, nós fizemos contato no IML, o corpo já tinha dado entrada, e o legista já nos informou, foi passando as informações iniciais, que aquele corpo tinha vários sinais de tortura e foi vítima de homicídio. Foi torturar aquela criança, agora a gente já sabia que era criança, já sabíamos que era uma criança. Posteriormente foi identificado que ela tinha 10 anos, tinha sido torturada e morta. Naqueles primeiros exames havia alguns sinais de crime sexual, com conotação sexual. Uau. Porém, mais à frente isso não foi confirmado, foi descartado. Foi descartado o abuso sexual, mas foi constatado que o autor, na realidade, ele foi mais um dos elementos de tortura praticados. Entendi. Ok, cara? E, doutor, quando o corpo foi encontrado, os legistas, né, os peritos legistas, passaram quanto tempo essa criança já estava morta ali nesse local? Não, o exame de necrópsia ele tem que ser feito no mínimo após 6 horas. A tendência é normal que seja feito no mínimo 6 horas. A necrópsia vai ser feita quando os sinais já apontam que esse crime tenha ocorrido o homicídio tenha ocorrido há mais de 6 horas. Ela já estava em avançado estado de decomposição. As provas, os elementos de investigação mais à frente nos indicam que essa criança teria sofrido abusos e torturas durante mais de uma semana, até que ela veio a falecer durante o período, no entardecer para a noite do dia anterior. Uhum. O padrasto e a mãe enrolaram esse corpo em um material de uma coberta e um colchão e abandonaram o imóvel, fugiram. Esse corpo ficou ali ocultado e foi encontrado pelos vizinhos. Ou seja, já estava já fedendo, já com mau cheiro, não muito avançado, mas já estava com mau cheiro já. E doutor, já característico. O senhor explica que esse imóvel fica numa região simples aí de Contagem, né? E o dono desse imóvel, ele não efetuou nenhum contrato, né? Era uma locação apenas verbal. Não tinha de realizar nem pagamento ainda. Eles não tinham realizado. Eles não tinham recebido nenhuma. Tinha pouco tempo que eles estavam nesse imóvel. Pelas informações que a gente angariou, apenas uma semana. Eles estavam nesse imóvel há uma semana. E durante esse período a criança já vinha sofrendo serviços. Todo tipo de tortura ela já veio sofrendo nesse período já.
Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. O senhor que esteve nesse imóvel, esse imóvel, ele é um imóvel de casas, são casas perto, ou é perto uma das outras, ou é uma casa e a outra fica mais longe? E eu lhe pergunto isso porque algum vizinho chegou a ver essa criança sendo machucada ou ouviu algum barulho que identificasse maus tratos? Não, essa criança ela foi espancada no seio familiar lá, ela foi torturada. E como eles tinham um ritual, que depois a gente conseguiu identificar, que para eles tinha uma conotação ritualística mesmo, esses sinais, essas torturas foram realizadas entre paredes. Lá não era um imóvel tão simples a ponto de ter aquelas imagens de favela que a gente tem, de aglomerados de antigamente, de que aquelas casas com paredes de papelão, paredes de parede fina, mas lá tinha parede de alvenaria mesmo, então esses espancamentos foram ocorrendo e ela foi forçada a se manter silenciosa durante esses espancamentos. Então, de alguma forma, eles conseguiram silenciá-la E, doutor, até a morte, né? quando eles fogem, eles deixam o corpo da menina lá, eles levam tudo ou eles simplesmente fogem e deixam as coisas, os seus pertences na casa também? As poucas coisas, algumas poucas coisas que eles tinham, eles deixaram. Mas eram poucas coisas, eles não mudaram para lá levando móveis. É um imóvel que a gente acredita que ele a pessoa já aluga, já tem algumas coisas, é pouco. Mas como eles já tinham tido, após os levantamentos, algumas habitações, eles não tinham o hábito de fazer uma mudança, quando a gente está acostumado, que uma pessoa, você tem uma convivência familiar, um vínculo familiar adequado, você vai mudar, você vai levar cama, Sim. móveis, normalmente é isso que acontece. Mas o padrão desse pessoal não era esse. Eles iam com pouca coisa, com poucos objetos, poucos materiais. Algumas poucas coisas ficaram para trás, mas pouquíssimas coisas. E doutor, Na depois... fuga, sem condição, eles viviam nesse período apenas do que era pago de pensão pelo pai das crianças. O pai biológico pagava uma pensão. Não era um valor muito elevado, então eles viviam com pouco. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Ou seja, e nem a mãe trabalhava e tampouco o padrasto. Eles só tinham o dinheiro que o pai biológico das crianças pagava para a mãe. É isso? Aí, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso mesmo. Depois que é deflagrado, né, vocês encontraram o corpo, aí começa a busca. Vocês precisavam saber quem era essa criança e, inclusive, quem são os autores e qual teria sido a motivação desse crime tão cruel, tão brutal. Porque essa criança não só foi assassinada, ela foi torturada, pelo que você nos explica, inclusive. Isso. Enquanto uma equipe estava ainda lá no local, uma outra equipe estava na delegacia. A gente, nesse evento, dividimos em três partes de equipe. A gente tem uma equipe na delegacia, foram 3 equipes que trabalharam em frentes diferentes. Uma estava no local do crime mesmo, um colega meu delegado, que eu não trabalho sozinho, a gente somos 2. Uma outra equipe estava na delegacia fazendo levantamentos, enquanto uma outra equipe foi até a casa, a primeiro endereço que a gente localizou, que era da mãe da autora Débora. Isso. Ela não estava lá, mas lá nós já conseguimos angariar algumas informações. As informações foram qualificadas na delegacia e a gente já teve mais convicção de onde poderíamos encontrar, naquele momento, os nossos suspeitos.
Naquele momento eles eram meros suspeitos, a gente nem sabia de fato o que tinha acontecido realmente naquele local. A gente tinha informação que uma criança, que depois a gente identificou como Ana Lívia, foi torturada e morta. Mas naquele momento essa certeza não existia. Mas sabíamos que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Teria acontecido naquele local. A equipe foi até, mais tarde, foi até a casa dos avós do, do Lucas, no bairro Castanheiras, um bairro de uma cidade vizinha de Belo Horizonte, uma cidade que chama Sabará. É uma região bem de difícil acesso. O Lucas foi encontrado lá nessa região. Inicialmente, a Débora não estava com ele, porque uma informação aqui até é mais traz mais complexidade para tudo, é que essa autora, ela estava grávida naquela época, novamente grávida. Posteriormente a gente identificou que ela já era a segunda gravidez dela do Lucas. Era uma segunda tentativa deles de ter outro filho, terem filhos juntos, né? Porque essas duas filhas eram de um outro casamento, de uma outra união dela com o pai biológico chamado Rafael. Depois a gente identificou ele, mais à frente. Ele, inicialmente, não se mostrou resistente. Foi feita uma abordagem, porque ele foi tratado como suspeito. Na abordagem, e em entrevista preliminar, ele não confirmou nada. Houve uma certa resistência, que foi seguida a primeira resistência de uma tentativa, após alguma resistência inicial, de transferir a culpa da morte para o pai biológico chamado Rafael. Ele fez uma tentativa frustrada, né, posteriormente, de transferir a culpa para o Rafael. Ele alegou inicialmente que eles teriam recebido a Ana Lívia já ferida e que depois dela estar no seio familiar, ela faleceu. E eles teriam abandonado o corpo e fugido. Sem prestar socorros. Sem prestar nenhum tipo de socorro, né? Isso aí, essa situação, né, é ilógica. Mas dois seres desse perfil não era de se esperar outro comportamento. Com ele a gente conseguiu a informação de que a Débora estaria, em virtude da gravidez, recebendo atendimento na Santa Casa, uma equipe dotada de uma capacidade que eu falo até foi uma perspicácia genial, porque a equipe compareceu na Santa Casa, mas com uma frieza muito grande. Eu elogio sempre o comportamento, até no local de preservação de uma gestação. A equipe fez um atendimento, fez uma abordagem totalmente humana, porque a Débora estava grávida, já tinha alguns meses de gravidez. Na tentativa de identificá-la no saguão, no atendimento no hospital, a equipe tentou identificar primeiro no atendimento. Só que um dos investigadores teve um vislumbre da pessoa que pudesse ser a Débora. E olhou para trás e chamou Débora para ver se atendia. A pessoa olhou. Quando olhou, ele fez a abordagem, mas de uma forma bem sutil, sem desespero, sem agressividade. E primeiro foi procurar certeza de que ela teria tido atendimento e se ela teve alta, para evitar que houvesse algum agravamento na gravidez dela. Perfeito. Como ela teve alta, essa equipe abordou a Débora e começamos a entrevistá-la e conduzimos para que ela prestasse os esclarecimentos a respeito do fato do corpo ter sido encontrado. Mas ela é extremamente resistente desde sempre. Em relação a ela só muitas e muitas horas após ela estar sendo interrogada, e depois de passar da fase de entrevistas e fomos para o interrogatório, é que após o Lucas, supostamente dentro da mente deturpada dela, tê-la autorizado, que ela foi expor o que realmente seria o ponto de vista dela sobre todos aqueles fatos.
Então eles confessaram depois de algum tempo lá já com vocês, em Oiti? Não, aí a gente vai para outro ponto. Aí eles foram conduzidos porque ali já, no mínimo, tinha uma ocultação de cadáver, no mínimo, fora a tortura. Mas aí eles foram conduzidos para a delegacia e a gente trabalhava em várias frentes, porque eles inicialmente construíram uma narrativa de que o autor da morte da Ana Lívia seria o Rafael, O pai que é o biológico. pai biológico. Inclusive, o pai biológico tinha uma medida protetiva por causa de uma situação envolvendo uma das filhas. E a partir dessa medida protetiva, que a gente acredita que fazia parte de um plano ardiloso, ele acabou, a família dele e sua família, uma família até bem estruturada, afastou o convívio com as crianças, diminuiu, restringiu bastante o convívio com essas crianças. Aí é que esses levantamentos, a gente foi, eu compareci com a equipe na casa do Rafael e por sorte nossa, eles assim, eu reputo um pouco de sorte, ele estava acompanhado do irmão, porque ele foi ao IML e reconheceu a Ana Lívia. Então ele retornou do IML bastante consternado e bastante alterado. E o que nos propiciou um esclarecimento bastante interessante dos fatos foi o irmão dele. O irmão dele estava com a mente bem clara, bem lúcida, e começou a expor algumas situações que a gente foram amarrando com informações que a gente já tinha. Veio um complexo de informações ali que foi conectando com outras informações que a gente já tinha conseguido levantar. E aí nos conduziu a um desespero maior de cadê a outra criança? Porque nós achamos uma criança morta. Cadê a outra criança? Essa Porque criança teria tinha uma sido segunda doada, filha. entregue para alguém. A gente ainda estava com a esperança que essa criança estivesse com ele, com o Rafael. Essa esperança, ainda tínhamos essa esperança. Mas, infelizmente, as provas foram caminhando, os elementos, o interrogatório foi caminhando para algumas informações de que essa situação aconteceu em agosto, que desde abril de 2021, a Stephanie realmente ela não tinha mais contato nenhum com familiar, com nenhuma espécie, nenhum familiar. Então lá em Divinópolis, provavelmente é o período que eles residiram em Divinópolis, eles estariam, a gente conseguiu essa informação, eles moraram em um apartamento com 2 crianças nesse período, essa informação a gente tem certeza. A Stephanie, por informações deles, teria sido morta após uma explosão de ódio do Lucas, porque ele, numa dessas incorporações que ele diz ter, ele teria recebido a informação de que a Débora perdeu a primeira gravidez dos dois, o primeiro filho, a primeira gestação frustrada, teria sido responsabilidade da Stephanie. Aí, uma criança de 4 anos. Meu Deus. E ele a espancou até a morte. E é essa informação que a gente conseguiu levantar. E essa criança, o corpo dessa criança nunca foi localizado. Está desaparecido. E aí, Desaparecido. As informações a gente fez até o momento. Eles deram sinais, eles apontaram para a gente, ele fez um desenho, a gente levou ele no local que ele disse ter jogado o corpo da criança. O corpo de bombeiros foi ao local e nenhum indício foi encontrado. A gente trouxe a Débora da delegacia, a gente nos valemos de uma situação emocional que é a presença do pai, que a gente acreditava ser uma pessoa que tivesse muita influência sobre ela, para ver se a gente conseguisse, e se conseguir identificar aonde esse corpo foi jogado, porque a gente tem, a partir de tudo que foi produzido, bastante convicção, não certeza, mas que essa criança foi morta por eles mesmos. E aí, então, doutor, só para a gente recapitular aqui e ver se eu entendi corretamente. Então, a Débora pediu uma medida protetiva contra o Rafael para... A mãe da Débora, que é uma pessoa também com a mente um pouco confusa, teria... A gente não pode entrar nessa questão, porque isso aí faz parte... na época, estava até em segredo de justiça, porque envolve criança e crimes contra a dignidade sexual. Certo. Então,
evitar de entrar muito nessa Não, esfera, só para eu mas entender. ele teve Quem pediu a medida protetiva foi a mãe das crianças. Da Débora pede uma medida protetiva contra o Rafael, é isso? Não, a avó, a mãe da Débora. Ah, então é a avó das crianças pede uma medida protetiva contra o pai das crianças. Não, ela fez uma denúncia, essa medida protetiva, ela veio acompanhou a ação penal que tramitou. E aí o que acontece? Com essa medida protetiva, o pai não podia chegar perto das crianças. O pai e a família se afastou, porque eles estavam inibidos, né? Aquela situação ali trouxe um constrangimento. Aí, para evitar que mais situações fossem criadas, inclusive, quando eles espancaram a Ana Lívia e deixaram o corpo envolto no barracão onde ela foi localizada, no imóvel que ela foi localizada, eles tentaram, de todas as formas, atrair o Rafael para um encontro. Para que atraísse ele para trazer algum tipo de responsabilidade, atraí-lo para aquela teia para que ele fosse colocado como um culpado. Mas então, só para a gente entender, então, desde que essa medida protetiva foi posta, então o pai, o Rafael, já não tinha contato com as crianças, ele mandava apenas o dinheiro, é isso? O contato dele era basicamente por telefone. Ele fazia contato por telefone. E enviando a pensão. Ele evitava o contato físico. Aí, a partir de fevereiro de 2021, ele não conseguia mais ter contato com a Stephanie. Ele perguntava sempre pela Stephanie, mas ele só conseguia falar com a Ana Lívia. E sempre havia uma desculpa diferente. A família, a Débora sempre afirmava para ele que a Stephanie estaria com os avós da criança, com os avós maternos. E ele, o que vetava, de uma certa forma, o contato dele com a Stephanie. E a partir desde fevereiro de 2021 até agosto de 2021, foram quando essas informações surgiram, ele ficou sem contato com a criança. E aí, o que acontece? Em Divinópolis, a Débora e o Lucas alugaram um apartamento, e nesse apartamento as duas crianças ainda residiam nesse apartamento. Ainda estavam vivas e viviam com eles lá. Aí, já em Contagem, quando eles alugam esse barracão, eles chegam somente com a filha mais velha, que é a Ana Lívia. Isso. Não existia a Stephanie. Deixa eu só dar um acréscimo. Lá em Divinópolis, em abril de 2021, quando aconteceu essa situação envolvendo a Stephanie, ele teve uma explosão de ódio e matou a Stephanie. A Stephanie, o corpo foi descartado em algum lugar que a gente não identificou. Não conseguiram achar. Um dia depois, eles viajaram para a praia. A Débora, o Lucas e a Ana Lívia. E a alegação para a família é que essa criança estaria com parentes. Com um parente, ela afirmava que estava com outros parentes. E na praia só chegaram 3 pessoas: a Débora, o Lucas e a Ana Lívia. A outra criança ficou nesse deslocamento. Desaparecida. Já estava desaparecida nesse meio do caminho. Na praia, lá em Porto Seguro, eles ficaram por aproximadamente um mês. A gente conseguiu até, inclusive, imagens de mídia social e tal. De fotos deles. Fotos dos 3 juntos lá. Nessa época, nas fotos, nas imagens, no divertimento deles lá, a Stephanie já não estava. E aí, doutor, então, aí chegamos aqui na região de Contagem, já aqui com vocês. Vocês conseguem, enfim, localizar os dois, tanto o Lucas quanto Débora. Aí eles são levados à delegacia. E aí, como foi o processo, né? Eles confessaram o crime, eles confessaram os 2 crimes? Cara, depois de a gente levantar todas essas informações, que primeiro uma dinâmica, se chegar numa dinâmica de interrogatório, ainda com suspeitos, com toda certeza, com muita convicção, certeza não, muita convicção do que aconteceu, você tem que primeiro levantar, você tem que fazer um planejamento. Nós planejamos o que faríamos, construímos uma história, construímos até chegar
para um interrogatório, mas com mais firmeza. Porém, os dois apresentavam um comportamento totalmente complexo, totalmente diferente um do outro. Enquanto o Lucas era uma pessoa até mais acessível, ainda que defensivo, a Débora, durante muitas horas, negou, mas foram várias horas. Essa situação, desde eu tomar conhecimento dos fatos, tomar conhecimento do corpo encontrado, até o desfecho final com a comunicação da prisão em flagrante, que nós fizemos uma comunicação da prisão em flagrante para o judiciário, nós comunicamos como a ocultação de cadáver, foram mais de 40 horas. Então foram muitas horas nessa tentativa de identificar, de esclarecer os fatos. Foram várias horas. Então, só a partir de um certo momento que as evidências, os vestígios foram exibidos para os suspeitos e de várias confrontações, várias contradições apontadas, em que o Lucas começou a fraquejar. E nessa situação dele fraquejar e apontar o que efetivamente ocorreu, é que nós conseguimos clarear a verdade. E a Débora, só começou a esclarecer, a aceitar, a contar o que, na verdade, na cabeça dela, na teoria montada por ela, seria uma verdade, a partir do que ela considera o Lucas uma entidade espiritual, que ela disse aqui pra gente, ter autorizado a dizer o que aconteceu. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor antes. Há quanto tempo eles estão juntos, o Lucas e a Débora? Por volta de um ano. Por volta de um ano. Mais ou menos um ano. E eles... Não era tanto tempo assim, não. E a Débora enxerga o Lucas como uma entidade religiosa, é isso? Entidade espiritual. Espiritual, tá certo. Porque há uma mistura de crenças. Eu não gosto nem de nominar, porque há uma mistura de entidade, de crenças espíritas, umbandas, muito complexo. Ou seja, eles criaram ali uma questão um pouco nebulosa em relação a essa questão religiosa, particular deles. Eles construíram uma religião para eles baseada em vários preceitos. Em várias religiões. Várias religiões diferentes. E, doutor, o que a gente entende, você explicou, que a morte da menorzinha, que é a Stephanie, ele alega que matou essa criança, que a motivação foi porque ela, de certa forma, fez com que a mãe perdesse a primeira gravidez que eles, estavam ali esperando, que seria a gravidez do Lucas com a Débora. Então, por isso, ele matou a menina. A explicação dele, que foi... Ele acabou sendo o que a gente acabou tendo que nos contentar muito com as explicações dele e com o que nós conseguimos, porque as explicações da Débora sempre foram muito vagas e pouco concisas. A explicação dele para a primeira morte é que a Débora, uma entidade espiritual, teria responsabilizado a Stephanie pela morte pela perda da primeira gestação da Stephanie, da Débora, o que gerou uma crise de ódio nele e foi até pelas alegações dele não teve tortura, como a gente não conseguiu provar, a gente fica com essas alegações, ele simplesmente matou ela, espancou ela veio a falecer. No caso da segunda morte da Ana Lívia, quando a Débora engravidou novamente, a Stephanie teria
a Stephanie não, a Ana Lívia, teria entrado em uma discussão verbal com a Débora, e a partir desse momento, o Lucas começou uma sessão de espancamento com um cabo de vassoura. Nossa. Começou a espancar a Ana Lívia, espancou, e ela já apresentando sinais que a gente acredita de hemorragia, ela estava até com a barriguinha estufada, e ele mesmo falou, teria dado um remédio para ela espumou pela boca e morreu. Aí eles amarraram ela num colchãozinho e abandonaram o corpo. A explicação em relação à Ana Lívia, especificamente, da Débora, ela alega que ela mesma fala que esses espancamentos foram durante toda a semana, foram quase que todo dia. O Lucas praticava algumas sessões de espancamento. Essa parte condiz mais com o que apresentou o laudo de necrópsia, que o Lucas Sucessivos espancamentos. espancou a Ana Lívia, torturou a Ana Lívia por aproximadamente uma semana, até que em algum momento ele aumentou o grau da tortura e ela morreu. Ou seja, doutor, as duas mortes das crianças estão ligadas, de certa forma, às gravidezes da Débora. É isso, a gente tem certeza. Tanto a primeira quanto a segunda. Alguma questão emocional, psicológica, espiritual moveu esses dois indivíduos para conectar as duas gravidezes da Débora às mortes das duas crianças que a Débora tinha de outro relacionamento com o Rafael. E aí, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês chegaram a conversar com o pai biológico das crianças, o Rafael? Muito, extremamente colaborativo. Ele, inclusive, mostrou para a gente várias conversas que ele mantinha com a Débora por WhatsApp, indagando ela sobre a localização, porque ele mesmo tendo a medida protetiva, determinando o afastamento dele da Stephanie, ele estava sempre procurando saber, ele queria saber cadê ela, não consigo falar com ela, eu quero ver ela, eu queria... Então ele demonstrava uma afeição muito grande pelas filhas. Mas ele chegou a relatar para vocês se ela era uma mãe carinhosa antes, ou se tudo isso que aconteceu deixou ele muito perplexo, ou não, ela já era uma mãe agressiva, ela era uma mãe brava. Ele chegou a traçar o perfil dessa mulher porque ele conviveu com ela. O Lucas ele não conhece, acredito que não, mas a Débora ele esteve casado com ela. Pois é, a gente fez entrevistas com outras pessoas para traçar perfil psicológico também. São duas situações diferentes, dois momentos diferentes. Primeiro, o flagrante, condição de formalizar um flagrante, que inclusive a prisão preventiva foi convertida posteriormente, o flagrante foi convertido em... O juiz, o Poder Judiciário de Contagem, entendeu que nesse primeiro momento ele não seria o caso de prisão em flagrante. Ele entendeu que seria ilegal o flagrante. Mas como ele percebeu, foi sensibilizado por tudo que envolveu o nosso trabalho e os fatos, ele decretou a prisão preventiva dos dois, eles têm respondido até o momento preso. Mas posteriormente tinha um segundo momento, que apesar da exaustão total da delegacia nossa, de todos os componentes da equipe, nós tentamos traçar o perfil psicológico dessas pessoas envolvidas. E ficou bastante claro que o pai, Rafael, sempre foi uma pessoa mais tranquila, mais amena. A Débora já te demonstrava alguns transtornos, mas durante o relacionamento não foi relatado essas agressões, essa agressividade mais destemperada mesmo. Intensa, né? Essa explosão toda. E em relação ao Lucas, vocês também chegaram a traçar o perfil psicológico dele? Ele é uma pessoa perigosa? Ele é essa pessoa explosiva? Inclusive, doutor, vou lhe fazer uma pergunta. Ele tem outras passagens criminais? Ou essa é a primeira vez? Carla, é dele. O que a gente teve, o relato do pai dele, falando que ele era uma pessoa confusa. A família realmente entendia ele como uma pessoa confusa, desequilibrada.
Mas em relação a ser preso, não, ele não tinha, a gente não teve essa informação de ter sido, não conseguiu, não levantou a informação de ter sido preso. Ele teve o envolvimento que a gente fala aqui em Minas Gerais de redes é o BO, né? Ocorrências Uhum. envolvidas nele. Como autor, como vítima, várias ocorrências menores de lesão corporal, ameaça, várias ocorrências, várias ocorrências desse tipo. E doutor, e você que teve muito contato com eles demonstram algum arrependimento no que eles fizeram com essas crianças? Nunca demonstraram nenhum arrependimento, nenhum arrependimento, nem posteriormente, por incrível que pareça, a gente trouxe o pai da Débora para ver se, junto com algum membro da família, uma pessoa que a gente tinha informação que ela respeitava, se a gente conseguia sensibilizar aquele coração gelado para explicar, pelo menos para a gente confortar a família com a localização do corpo. Mas não conseguimos. E assim, ela chegou a passar por alguma avaliação psiquiátrica para saber se ela tem algum transtorno, alguma questão mental ou não? Não foi feito isso ainda? Cara, eles estão sendo tratados no Poder Judiciário porque eles foram condenados como capazes. Então, eu acredito que Plenamente sim. capazes. Sim. Então, eu não sei te falar se esse exame foi realizado lá, não posso te dar certeza, mas eles foram condenados. Doutor, então eles já tiveram a primeira condenação? Já. Deixa eu ver quanto tempo você lembra, Luz? Uma audiência de instrução apenas. Ah, tá. Não teve condenação. Não teve. Não, só foi audiência de instrução, desculpa. Então foi a primeira Só audiência de corrigindo. instrução. Tá, Só então teve vamos lá. audiência de instrução, mas até o momento eles são tratados como capazes. Sim, até porque, né, até para passar para as pessoas, né, tem alguns transtornos de personalidade, né, como o transtorno que é o de psicopatia, a pessoa é plenamente capaz. É um transtorno antissocial no qual a pessoa, ela não tem emoção, então ela não se importa com o outro, mas isso não a torna incapaz, né? Então, Sim. se a gente pegar aqui um caso bem famoso que o senhor deve conhecer, que é o caso do Champinha, ou da Suzane von Richthofen, eles foram considerados, né, pelos psiquiatras forenses, os criminalistas, como psicopatas. Eles têm o transtorno da psicopatia. Ou seja, eles têm esse transtorno antissocial, né? Eles não sentem empatia por nada. Isso. Eu acho que vai caminhar nesse sentido, mas eu não posso atestar, né? E a Débora está grávida no momento? Não, a criança já nasceu. A criança já nasceu, mas aí está com a família dela. Isso foi em agosto do ano passado, né? Ela já estava, naquela época, mas no final da gestação. Tá. Naquela época, narrei que ela foi abordada inicialmente na Santa Casa, em virtude dessa gravidez, ela já estava tendo alguma necessidade de atendimento. E essa criança está, então, com a família dela, tá? Aos cuidados da família, é isso? Não sei te falar. Tá. Não sei te falar. Isso eu não sei te falar. Mas os dois encontram-se... Isso aí faz parte de uma condição que eu quis evitar de saber. Infelizmente, o trauma me produziu algumas tentativas de esquecer. Porque quando você trabalha com crianças é muito difícil, não é? Muito difícil. Eu tenho uma criança que vai fazer 4 anos por agora. E a criança ela é vulnerável, né? Quando a gente fala da pequenininha, da Stephanie, uma menina de 4 anos, a outra, Ana Lívia, de 10 anos, são duas crianças inocentes e completamente vulneráveis, que deveriam estar ali sendo cuidadas pela mãe e, ao invés disso, estavam sendo maltratadas, né? E, enfim, foram levadas até a morte. Agora, doutor, então eles estão presos, aguardam a audiência agora eles vão ser pronunciados ou não, já teve a audiência de instrução. Então, eles estão agora aguardando se serão pronunciados ou não. Se pronunciados forem, irão à júri popular aí na região de Contagem. E como o senhor me explicou, nenhum dos dois tem nenhuma prisão anterior. Ou nenhuma passagem, nem a mãe e nem o Lucas, correto?
Correto. Agora, o senhor me falou uma coisa que me chamou a atenção. O Lucas ameaça as pessoas. Ele chegou a ameaçar a família do Rafael? Não, não. Tá. Ele adotou uma postura arredia em relação ao Rafael e à família dele, mas não chegou a afastar totalmente, não, porque em alguns momentos eles precisavam dele. O Rafael acabava sendo o provedor daqueles indivíduos financeiramente, porque era através da pensão dele que eles conseguiram se sustentar. E os dois nunca trabalharam, doutor? Nem a Débora e nem o Lucas? Não, não. Só o Lucas a gente tem informação de bicos, realizava só bicos, e a Débora, ela também não se ela fez alguns bicos também, acho que salão de beleza, não foi? Mas nada muito longevo, não. Ou seja, Vivia basicamente da assistência financeira do Rafael. e o Lucas, ele se arrepende do que fez? A Débora, o senhor me falou que não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois demonstra nenhum tipo de arrependimento. Que tristeza. Frieza total, nenhum grau de sofrimento. Nada. Agora, o pai cara, dessas crianças... como que a pessoa, passado um tempo, já estando preso, já sabendo que já está respondendo pelo crime praticado, ainda faz um desenho indicando o suposto local de desova do corpo. Aí a gente foi lá, não achou nada, nem disso. Aí buscamos ele no presídio. Ele foi lá e ainda continuou fazendo uma encenação de que o corpo ele apontava locais vagos, apontava quase que o horizonte. E manteve a postura de fria em relação a tudo que estava acontecendo. Agora, o pai das crianças, o Rafael, deve estar devastado, porque perdeu as duas filhinhas de forma muito absurda. Cruel. Devastou. Ele assim, sensibilizar, a situação é tão traumática que você até esquece que tem mais gente sofrendo, você sofre junto, né? Nós sofremos junto com o fato, nas investigações, durante o trabalho e até hoje, e isso até se diminui, até porque você vai junto, o seu sofrimento toma parte dos fatos e às vezes até esquece do Rafael, mas ele sempre foi uma pessoa, durante as investigações, tudo que a gente teve contato com ele, sempre demonstrou muito sofrimento. Coitado desse pai. Eu sempre digo aqui... Não só ele, a família dele também, os irmãos dele. Eu sempre digo aqui, doutor, que é o seguinte, vocês, né, têm um trabalho que é muito importante, porque vocês são a voz da vítima, né? Infelizmente, essas crianças, né, foram mortas de forma cruel, de forma perversa, e cabe a vocês um trabalho, né, de dar voz a tudo isso que aconteceu, né, para que esses crimes, primeiramente, não sejam esquecidos, para que essas vítimas, né, tenham, né, a devida justiça, né? A gente também chega a falar muito aqui no canal que não existe justiça quando um crime como esses já foi feito, né? Essas crianças não voltam mais. Infelizmente, a família do Rafael e ele vive, né, a prisão perpétua, né, que é a perda dessas duas crianças, dessas duas meninas inocentes que nada fizeram para essas duas pessoas monstruosas, porque não existe motivação que dê direito a eles a fazer, né, tirar a vida de alguém. E aí vão inventar as motivações mais absurdas e abjetas, né, vão misturar questões religiosas, né, tudo isso para tentar confundir, né, a cabeça aí, possivelmente aí do conselho de sentença, né, que vai julgá-los lá na frente. Mas eu quero dizer o seguinte, vocês estão de parabéns, o trabalho que vocês fazem é muito importante, vocês elucidam o crime, né? E mostrar isso para as pessoas que é um trabalho difícil, é como você falou, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho muitas vezes demorado, é um trabalho de formiguinha, de juntando, né, as peças desse grande quebra-cabeça.
Infelizmente, Sim. vocês se depararam com outro crime, né? Descobriram de uma filha, se depararam com o crime da segunda, mas vocês são pessoas muito importantes. Então, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento de todas as pessoas que nos assistem, porque o trabalho de vocês é muito, muito importante, doutor. E aí, Eu agradeço a equipe, nós nos motivamos pelo trabalho mesmo realizado e pelo resultado. A gente sempre recebe algum tipo de elogio e eu não levo muito assim pelo lado pessoal, eu levo pelo lado estrutural, pelo lado institucional, pelo lado da equipe, porque a gente precisa se motivar pelo resultado. mas olha, estão de parabéns. Aí fica aqui toda a nossa solidariedade para a família do Rafael, né? Para ele. Eu sei que é muito difícil, é muito duro. Duas menininhas tão jovens. Aqui nós vamos aqui de verdade torcer para que o Conselho de Sentença, né, condene essas duas pessoas tão ruins, tão cruéis, porque o que eles fizeram com essas duas meninas, porque elas não só foram mortas, elas foram torturadas, né? Foram espancadas, elas não tinham como se defender, né? Imagina uma criança de 4 anos e uma outra de 10 anos contra, né, 2 adultos. É muito triste. Aqueles adultos que estavam ali para lhe defender, né, para lhe dar carinho, para lhe dar amor, estavam ali fazendo o papel completamente oposto. É muito triste. Doutor Anderson, eu quero lhe agradecer. Então, vou passar aqui, olha, hoje nós conversamos com o doutor Anderson Kopp. Ele é delegado da Divisão de Homicídios ali da região de Contagem, ali na Grande Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Fez um excelente trabalho junto com toda a sua equipe ali de policiais e desvendou aí o crime, não só da Ana Lívia, mas também da Stephanie. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço em meu nome e em nome da equipe da Delegacia de Homicídio de Contagem. E olha, as pessoas aí de Contagem, vocês têm aí um excelente delegado. Parabéns. E se precisarem de qualquer coisa, podem contar aí com o doutor Anderson e com a equipe dele. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço a todos aqui, a nossa equipe.